Fala, nação atleticana. Vamos para mais um pré-jogo. Jogo importante, hein, gente? Infelizmente, ontem a rodada foi boa pra gente, né? Porque Cuiabá e Goiás vacilaram. Mas hoje, o jogo de Cuiabá e Novo Horizontino conseguiu ganhar fora de casa. Avaí tá jogando, né? Tá ganhando também. E Chapecoense amanhã pode ganhar. Tem o jogo ainda do Curitiba e o Atlético Goianiense. E tem o nosso jogo, que virou uma final. Não vai ter jeito. E a gente vai falar muito do pré-jogo e algumas novidades. Então, se você que está aí pela primeira vez, por favor, dá um likezinho, segue o canal, cria esse canal. Esse canal é novo, né? Tô desde o começo do ano aí falando do Atlético, uma visão de torcedor, apaixonado pelo clube. E se você der o likezinho, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bem legal e manda para mais atleticano louco como eu e como você que está me vendo aí, que está preocupado, porque o Atlético vai ser difícil, não tem jeito. Né? Todo ano, até o final do ano vai ser difícil. E vamos falar desse pré-jogo, né? De uma final antecipada, mais uma, fora de casa. Né? Temos algumas ausências e algumas indefinições. E o Atlético só volta para o G4 se vencer o jogo. Se empatar, o Atlético continua em quinto ou em sexto. Vai depender muito do jogo da Chapecoense. Que a Chapecoense, se ganhar, passa a gente. Então, a vitória é extremamente importante para o jogo de amanhã, que vai ser às 21h30. Então, vamos falar desse jogo, né? Acredito, gente, que o Odair Helma não vai mudar a escalação do time. Eu acho que ele vai vir ali com a base ali de três zagueiros, né? E eu acho que vai ser ou o Belez ou o Madison. E eu colocaria o Madison, né? O Beleze, eu já falei várias vezes aqui. Eu acho que ele é um Cauã, ele é ruim também. Ele não tá no mesmo nível aí de Tobias, Figueiredo, tá no mesmo nível de Abraham Lincoln, no mesmo nível de Pelé, entendeu? Uma hora ou outra vai cagar, não adianta. Pode voltar, né? Eu colocaria o Derek, né? Que tá voltando do Mundial. Colocaria ele em vez do Fernando. Aí colocaria o Madison, né? O Aguirre, que falhou pra cacete, né? No jogo contra o Atlético Goianiense. Dos três, dois lances ele falhou. Arthur Dias voltava ele para como posição de zagueiro pela esquerda. Aí vai vir ali com o Patrick, né? Vai vir com o Zapelli. Aí vai vir com o Luiz Fernando, Kevin Viveiros. Eu tiraria do time o Speed Mendonça, que não jogou bosta nenhuma, não fez nada. Já faz algumas rodadas que não vem fazendo nada. Quando tem a possibilidade de fazer o gol, ele sempre caga. A realidade é essa. Então eu iria com o Dudu, né? Dudu aí, graças ao bom Deus, a diretoria tá acertando aí junto com o staff dele de contrato de renovação até 2030, né? Vamos ver o que vai dar, né? Acredito que vai dar boa, né? Vai dar certo. Um jogador aí que, né, sub-20, que estava cotado também para ir para o Mundial, mas o Atlético fez um acordo, né, para não a convocação não dele e nem a do Arthur Dias. E muita gente da Europa e o Cruzeiro, né? Tava forte aí, tava só esperando. Mas muita gente fez a consulta, Bayer Leverkusen, próprio Atlético de Madrid. Mas pelo que parece, tá renovando e a gente vai ter mais 5 anos aí de Dudu. Eu iria com ele, né? Porque até contra o Atlético ele jogou bem como ponta ou como meia esquerda ali. Ele ajudou no esquema tático tanto a marcar como ter uma fuga, porque a gente não vai ter o Julimar. O Julimar tá com problema aí de intoxicação alimentar, uma virose. Voltou até para Curitiba, né? O Pelé, que aquela cagada que ele fez, ele tá suspenso. Volte no jogo aí contra o Avaí. A gente não teve o Esquivel que tá machucado. Então eu iria
né, eu iria com o Derek e eu iria com o Dudu. Muita gente diz que aquele pisão ali no Speed Milans também diz que ele nem treinou. Então a gente vai ter que ver como que vai ser mesmo amanhã, né, quando o Atlético soltar a escalação. Mas o jogo, na moral, é muito importante, né? A gente, infelizmente, a gente não vacilamos pra caramba, né? Não conseguimos ganhar do Atlético Goianiense, tomamos um vareio, que a gente podia abrir 4 pontos. E agora embolou tudo. O CRB ganhou do Goiás ontem, já colou também, tá 2 pontos do Atlético. Né? E o Novo Horizontino ganhando hoje, gente, complicou muita coisa. Né? O Atlético só a vitória. O Atlético voltar ao G4 e pode muito bem vir pela segunda colocação. Né? Então vamos ver o que vai dar. E eu acredito que aquele jogo contra o Atlético Goianiense foi um jogo apático, né? Pelas 8 partidas que o Atlético estava enfrentando, tanto contra o Cuiabá, que deu aquele vacilo no último minuto, e também as 7 partidas que venceu. Então, mas vai ser um jogo muito difícil. O Remo está vindo embalado, novo técnico, muito jogador diferente lá, que os caras trouxeram, né? É um time dirigido pelo Marco Braz, né? Também fizeram alguns reforços. Vão jogar no estádio acanhado, não vão jogar lá naquele estádio grande que eles fazem o repá lá. Então, vão meter pressão. Mas eu acredito que o Atlético, se o Atlético jogar o futebol que vinha jogando, né? Até as 7 partidas, acredito que a gente possa ganhar e só vencer. A gente volta tanto para o G4, mas a gente volta também em segundo colocado. Né? Para vir com uma paz, com uma tranquilidade para jogar o jogo do Havaí, porque no próximo jogo, né, o Atletiba é um clássico, é um outro campeonato. Mas é pressão, gente, né? O Atlético, infelizmente, não jogou muito bem contra o Atlético Goianiense. Né? Tomara que seja um jogo de vacilo que todo mundo sabia que ia fazer. Eu vinha falando várias vezes, uma hora vai chegar, uma hora o Atlético vai perder. Né? E agora, né? Infelizmente perdeu. E no começo da rodada, porque a rodada não terminou, o Atlético vai saber, né? Porque o Atlético joga, é a última partida, então o Atlético vai saber o que precisa ser feito, vai saber qual posição mesmo que ele vai estar antes do jogo do Remo, porque se a Chapecoense ganhar, a Chape passa, e vamos ver o resultado do Coxa e Atlético Goianiense para ver como que vai ficar. Mas o Atlético, eu volto a dizer que se o Atlético vencer, o Atlético fica em segundo, passa tanto o Criciúma quanto o Goiás, né, que se essa Série B, gente, não dá para meu simuladorzinho ali que eu faço pelo GE, tá complicado, porque Amazonas ganhar do Criciúma, né, e o Goiás perder no fôlego, né, o Goiás tem muito confronto direto, né, essas últimas 7 partidas dos caras vai ser complicado, hein, sei não se os caras não vão sair do G4 e vai complicar lá pro Mancini e para os técnicos lá, porque o Goiás tem essas últimas 7 partidas deles só decisão e só confronto direto, né? Então o Atlético, mas a gente tem que pensar no Atlético, a gente tem que pensar no nosso jogo, né? Se der tudo certo amanhã, né? O Atlético vence o jogo, o Atlético fica em segundo colocado, aí já sai um pouco do foco, né? Dá uma tiradinha de ponto ali. E aí a gente pensa no outro jogo. Sobre o jogo de amanhã, é uma final, o Atlético tem que entrar ligado. Patrick, né? Patrick não pode fazer a cagada que ele fez de segurar a bola com a zaga quase saindo, porque os caras roubaram a bola, uma transição rápida, fez o cruzamento, o cara foi lá e fez o gol. Né? Não dá para fazer essas cagadas, porque o Remo joga num 4-4-2, mas tem horas que ele joga com bloco baixo, mas tem hora que eles metem a pressão ali para roubar a bola, para pegar a zaga mal postada e aí, né, ter chance. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E ver como que esse time vai jogar. A gente sentiu, né? O Teran ali, né, com um adversário mais equilibrado e vem numa fase também boa como o Atlético Goianiense, né, as bolas paradas ali, a gente sentiu a deficiência, né, como o Teran e o próprio Esquivel. Esse é o problema, né? A gente tá com ele curto, né? E quando
Quando não pode jogar um e outro, entra umas bosta, né? E aí complica tudo. Mas torcer, né, para amanhã o Atlético vencer e a gente hoje, né, agora, quarta-feira, nós estamos em quinto para ir para segundo colocado. Aí ter um pouquinho de paz, vir mais tranquilo pro jogo do Avaí. E aí a gente começa a falar sobre a Atletiba, que é um campeonato à parte. Vai ser um jogo muito complicado, né? E vamos ver o que vai dar. Mas a gente tem que pensar na final que é amanhã, às 9h30. Torcer para o Atlético ir bem, né? Que jogo contra o Atlético Goianiense foi um acaso, né? Acontece, como todos os times têm que perder, mas o problema foi do jeito que perdeu. E que a gente consiga fazer um bom jogo, 1-0, no chorado, ou 2-0, e jogando bem ou jogando mal, que o Atlético vença para a gente. Hoje nós estamos em quinto colocado, porque é a vitória do Novo Horizontino, que a gente vai para segundo colocado. E aí a gente começa a ver se dá para fazer gordura, começar a tentar criar uma margem de pontos ali para a gente se distanciar desse bolo doido. Que, para mim, também, até a última rodada, vai ser complicado. Até o oitavo colocado, os caras vão ter chance, né? Todo mundo tá chegando Chapecoense, Cuiabá, o próprio CRB que venceu ontem, né? O Novo Horizontino está no G4. Então vai ser complicado, gente. Então a gente tem que ter cabeça para que o Atlético consiga fazer um grande jogo e a gente consiga vencer, voltar, né? A ser o melhor mandante, né? E vai ser um jogo difícil. Mas se Deus quiser, né? Com esse time aí, que o Patrick não segure tanta bola, que ele toque rápido, a gente consiga vencer e que Kevin Vias faça os seus gols, e que o time jogue bem, que o Zapelli volte a jogar, que a gente consiga fazer um bom jogo. E os 3 pontos nessa rodada vai ser importante demais. Nação Atleticana, tamo junto. Se você puder, dá um like, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito agradecido. E amanhã a gente vai vir aí com o pós-jogo. Vamos ver o que vai dar. E espero que seja com vitória. Tamo junto. Se Deus quiser, uma vitória amanhã. 1-0, 2-0. Não importa. O importante é a gente vencer. Beleza, gente? Pra cima, Cap. Dá um likezinho. E tamo junto. E amanhã, lá por uma 11h30, meia-noite, nós estamos aí pra fazer o pós-jogo. Feliz com a vitória do Furacão. O tempo inteiro, o tempo todo incentivando o Furacão. Não importa a partida. Tamo junto, nação atleticana. Se Deus quiser, amanhã é uma vitória.